Vamos iniciar a nossa aula 2, dando continuidade à Revolução Industrial. Fiquem atentos aí à explicação e qualquer dúvida estou à disposição no privado. Beleza? E no final do slide eu tenho algumas informações importantes para passar para vocês. Então vamos iniciar. Temos aí a industrialização em natureza. Como vocês podem observar no slide, a sociedade europeia do século XVIII acreditava que os recursos naturais eram infinitos e que toda a natureza estava a serviço do ser humano. Então, desse modo, não havia uma preocupação em relação aos problemas ambientais, causados aí diretamente pela exploração dos recursos naturais. Então, com base nesse modelo de pensamento, os ingleses, que foram os pioneiros na Revolução Industrial, aqueles que iniciaram a Revolução Industrial, eles também foram os pioneiros, ou seja, os primeiros em relação aos problemas ambientais. Um exemplo é o rio Tâmisa, Já em 1850, só para vocês terem uma ideia, era considerado um rio morto, e isso em 1850, por conta da sua poluição, causado aí diretamente pelos resíduos industriais, e o esgoto praticamente de toda a cidade de Londres era destinado diretamente no rio Tâmisa. Então, o fedor ou o odor em si era tão forte, que eles tiveram que mudar a prefeitura por conta do odor, do fedor provocado pelo rio Tâmisa. Um outro fator, além da poluição do rio Tâmisa, a vegetação ela foi derrubada em enormes quantidades para dar lugar às pastagens, depois para o trem, Lembrando que os ingleses foram, durante muitos anos, os pioneiros na ferrovia e dominaram a indústria de ferrovia, de trem, durante muitos e muitos anos. E, por fim, a construção de novas cidades, A população dos grandes centros urbanos cresceu de maneira desordenada, e isso acabou contribuindo ainda mais para o acúmulo de lixos e dejetos humanos. Então, as fábricas, nesse período aqui, elas lançavam muitas substâncias tóxicas e poluentes, principalmente o CFC, o clorofluorcarboneto, considerado um gás altamente prejudicial à saúde humana. Então, grande parte da população sofria com doenças respiratórias como asma, bronquite, tuberculose, pneumonia. Isso era muito comum nessas grandes cidades inglesas, A falta de esgoto e tratamento de água também favorecia a ocorrência de doenças, provocando aí grandes epidemias de cólera por toda a Inglaterra. Então, atualmente o modelo de produção implantado com a Revolução Industrial sofre com duras críticas. Então, para reduzir as agressões ao meio ambiente, o que as empresas e os governos fazem? Eles gastam milhões todos os anos em novas tecnologias para substituir as antigas, principalmente no que diz respeito à sustentabilidade e na reciclagem daquilo que poderia ser descartado, o lixo. E além de incentivar novos padrões de comportamento, fazer com que a população tenha consciência de consumir menos, e a fim de que as futuras gerações, ou seja, os nossos filhos, eles tenham recursos naturais para a sobrevivência. Então, nesse contexto todo de gravidade ambiental, surge algumas ideias de possíveis soluções
para tentar resolver ou pelo menos equilibrar ou reduzir, né, essa exploração dos recursos naturais, que é o desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável é a exploração do meio ambiente de forma inteligente, de forma responsável, para que as futuras gerações elas não sejam prejudicadas, né? Então isso se chama desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade. Temos aí a cultura e sociedade nos centros industriais. Para a sociedade inglesa do século XVIII, a industrialização promoveu uma revolução no modo de vida e na rotina dos trabalhadores, principalmente dos trabalhadores que chegavam, né, no campo. E no campo, como vocês podem observar aí no slide, a população ela era controlada pelo tempo da natureza, respeitando as condições da natureza. A população do campo conduzia sua vida no ritmo das atividades agrícolas e pastoris, no caso aí hora de arrebanhar o gado, de anoitecer ou amanhecer, colher e plantar. Já nos centros urbanos, né, nas cidades, a população trabalhadora era conduzida pela disciplina do trabalho regulado pelo relógio. Então, os historiadores chamam que essa regulação do trabalho pelo relógio de tempo do relógio. Então, a máquina, né, a sincronização de seus movimentos e a velocidade de produção foram fatores determinantes para a organização da população em relação ao relógio. Então, isso fez com que houvesse dentro das indústrias uma disciplina, né? A hora de entrada, a hora de saída, além do horário do almoço, que os trabalhadores deveriam seguir fielmente. Então, a fim de garantir especificamente a nova disciplina e ampliar a produção industrial, o que os patrões fizeram? Eles contratavam fiscais, eles contratavam vigias para as fábricas, eles instituíam prêmios, olha só, para os operários mais disciplinados e muitas para aqueles que não cumpriam suas obrigações. Como era a vida urbana? Então, a urbanização, que é justamente o processo, né, de crescimento das cidades em relação ao campo, ela crescia lentamente, desde a Baixa Idade Média, né? Ela teve aceleração constante com o processo industrial. As chaminés das fábricas elas funcionavam como um farol, ou seja, atraíam homens e mulheres em busca de melhores condições de vida. Nas cidades industriais inglesas, a população operária se aglomerava em bairros e ruas estreitas, escuras e completamente sujas, né, tomadas por andarilhos, muitos deles desempregados. E isso acabava se tornando um problema de saúde pública. Era em locais assim que a maior parte dos operários morava. Por exemplo, suas casas localizavam-se próximas às indústrias, construídas de maneira simples pelos próprios trabalhadores ou por alguém que lhes alugava essas habitações. No caso aí da água, fornecia em bicas espalhadas pela cidade e isso acabava provocando um problema sanitário. Então, para obtê-la, as pessoas enfrentavam longas filas e nem sempre a água ela era limpa, né? Assim como sua alimentação. Pobre, à base de batatas e partes não nobres de animais como tripas. Era comum a população mais carente comer esse tipo de alimento.